Gravação iniciada, presidente. Então, vamos retomar o julgamento da pauta do dia 17 de setembro de 2020, iniciada às 9 horas ainda. Vamos para o item 109, recorrente PPE, relator Paulo. Esse processo é exatamente igual ao 108, só que aqui é a contribuição social do mesmo trimestre. Tá? Lá foi o IRPJ e aqui é a contribuição social. Então, eu estou propondo a mesma solução, converter o julgamento em diligência para que sejam juntadas as DCTFs e os demais documentos para saber quem está com a razão, se o contribuinte ou a delegacia. Ótimo. Então, todos de acordo aqui, conversão em diligência por unanimidade, repetindo o julgamento do item 108, já devidamente debatido pelo colegiado. 110 também é da mesma empresa. Isso, 110 é um decomp também, compensou saldo negativo de IRPJ de 2003, valor de 51.540. O despacho decisório reconheceu parcialmente, posto que apenas parte das retenções que compuseram o saldo negativo teriam sido confirmadas. Então, reconheceu um saldo negativo de apenas 7.700. A recorrente foi intimada e sustentou a correção do montante das retenções que compuseram o saldo negativo, apresentou informes de rendimento que supostamente comprovariam as retenções, defendeu a divergência entre as informações prestadas pelas instituições financeiras aos seus clientes e a Receita Federal, é de exclusiva responsabilidade daquelas. Decisória recorrida, a autoridade julgadora de primeira instância reconheceu que os documentos juntados pela recorrente comprovam que as retenções não reconhecidas efetivamente foram feitas. A despeito disso, considerou que para o reconhecimento do direito creditório pleiteado, haveria por força do artigo 76, inciso 1º, parágrafo 2º da Lei 8981, necessidade de comprovação de que os rendimentos sobre os quais incidiram as retenções integraram o lucro real do período, para a questão da submissão à tributação. Na ausência de provas contábeis e fiscais desse último fato, concluiu pela impossibilidade de se reconhecer o direito creditório invocado. Após a ciência, foi apresentado recurso voluntário, no qual a recorrente reprisa os argumentos apresentados, especificamente em relação à exigência de comprovação do oferecimento à tributação, limita-se a afirmar que não foi objeto de questionamento no despacho decisório da autoridade administrativa. Aqui eu estou conhecendo do recurso. O mérito. A recorrente dedica a maior parte do seu recurso voluntário apresentado a defender a existência de todas as retenções a título de RRF que compuseram o saldo negativo. Como relatado, contudo, tal fato não é mais objeto de controvérsia nos autos, posto na decisão recorrida já se reconheceu a existência das referidas retenções, a partir dos elementos de prova juntados aos autos pela recorrente. O óbito oposto pelos julgadores de primeira instância diz respeito à comprovação de que as receitas correlatas às retenções apontadas pela recorrente compuseram o lucro real que resultou no saldo negativo objeto de compensação. A referida exigência é decorrência direta do teor dos artigos 76, da Lei 8981 e segundo da 9430. Ponto do CAF, a exigência do cômputo das receitas na base de cálculo, como condução de dedução do IRF, está consagrado na súmula CAF 80. Desse modo, não há como se concordar com a recorrente, no sentido de que a decisão recorrida não poderia exigir a comprovação da submissão das receitas à tributação, uma vez que o despacho decisório se limitou a questionar o valor total do IRF. Ora, a exigência formulada pelos julgadores encontra amparo legal e somente se impõe pela comprovação da existência das retenções por parte da recorrente. Não faria sentido a autoridade administrativa exigir a comprovação de que as receitas sobre as quais incidiram as retenções teriam integrado o lucro real se o IRRF não foi comprovado. De outra parte, o fato de não ter havido semelhante exigência em relação às receitas correlatas às retenções reconhecidas pelo despacho decisório não torna inválida a exigência que possui previsão legal. Ainda que a recorrente pudesse alegar ter sido surpreendida pela exigência contida na decisão recorrida, cabia-lhe haver apresentado a comprovação exigida juntamente com o recurso voluntário. Não tendo sido apresentado qualquer elemento de prova destinado a comprovar a submissão das receitas da tributação, não é possível se reconhecer as retenções na dedução do IRPJ devida em relação ao calendário 2003. O disposto pode por negar provimento ao recurso voluntário.
Presidente, se tiver alguém acompanhando os julgamentos, eles vão achar que eu sou esquizofrênico. Olha, vamos lá. Teve uma parcela que foi reconhecida na primeira instância. Há que se presumir que essa questão das receitas foi verificada. E aí eu venho na segunda instância, trago um argumento que não foi apontado na primeira. Jogo no colo do contribuinte um prazo que ele teria um pouco maior para provar isso, jogo no colo dele um prazo de 30 dias para fazer essa comprovação. Tudo bem, ele não trouxe nada, mas assim, isso nunca foi objeto de discussão da LIDE, que foi delimitada pelo despacho decisório. Olha, não há comprovação. E aqui nem tem aquela discussão, não. É que o problema da comprovação é prejudicial. Ele analisou e parou ali. Não, ele analisou aqui, ele reconheceu parte, e o restante falou que não tem comprovação. Quanto àquela parte que ele reconheceu, então não vale o requisito legal de se comprovar que as receitas foram oferecidas à tributação? Eu acho isso uma loucura, eu acho uma inovação total por parte da DRJ, despropositada, porque o despacho decisório não invoca esse fundamento, deixando o contribuinte nessa loucura de, não, lá eu tenho que provar isso, aqui eu tenho que provar aquilo, lá na frente eu tenho que provar outra coisa. Assim, à luz do que a gente já decidiu em caso de lançamento, se há inovação do critério jurídico, eu não posso reconhecer essa possibilidade e decreta a nulidade do acordo. Aqui eu tenho que seguir a mesma lógica. Não há justificativas para a DRJ exigir isso em segunda instância. Se ela tinha essa dúvida, que ela baixasse o processo para baixo. Baixasse para a unidade, mandasse intimar o contribuinte, enfim. Ela simplesmente nega, com base em um argumento novo, sobre o qual o contribuinte nunca foi instado a produzir qualquer prova que seja. Então, assim, é o que eu estou falando, está parecendo uma esquizofrenia da minha parte, mas a coerência aqui é com base em outros processos em que eu já analisei questões semelhantes. Então, eu divirjo nesse ponto, por exemplo, com devida vênia, para dar provimento. Ricardo? O Flávio está aqui em cima, pedindo para falar. Não, pode falar e eu falo na hora de votar, Ricardo. Não sei se você está em cima também aí, de mim. Aí no... Na minha tela ele está bem no meio. Algum questionamento, posicionamento do Gustavo? Então pode falar. Não, do Gustavo, não do Paulo, mas tudo bem, eu falo. Quer falar? Não, a minha dúvida é o seguinte, dentro dessa linha que até que o Gustavo trouxe, alguma parcela foi reconhecida como levada à tributação, Paulo? Porque ele, pelo que eu entendi, ele reconhece todo o IR-fonte recolhido, não é isso? Mas não... O despacho decisório foi eletrônico, tá? Só o batimento do que estava lá, né? Então, o que não estava comprovado não foi reconhecido. Beleza, aí ele vem e traz o comprovante de IR-fonte. Aí a DRJ falou, beleza, esse IR-fonte está comprovado, mas só que você não comprovou que você levou a tributação. Mas ela reconhece a minha dúvida é exatamente nesse ponto, ela reconhece alguma parcela desse IR-fonte? Adicional? Não. Adicional, não. Beleza. Pode seguir, presidente. Ok, obrigado. Ricardo. Pois a esquizofrenia, eu acho também que é generalizada. Eu sempre acho que oferecer a tributação, o rendimento ter sido oferecido a tributação, é obrigação, vai também, na verdade, material, né? É requisito obrigatório. Tanto é que tem a súmula CAF que o Paulo frisou aqui. Mas já tive casos aí que o contribuinte traz a prova ali, a gente não tem essa clareza, aliás, teve um caso agora há pouco e a turma deu provimento. Então é uma esquizofrenia total. Eu acompanho o relator porque eu acho que é isso aí, tem que estar sempre provado que houve oferecimento da tributação, é pré-requisito para haver a dedução do imposto de renda na fonte. Aí a gente cria todas aquelas questões procedimentais que envolvem o processo administrativo e fica fazendo umas elucubrações e foge da verdade material, que é o objeto do processo administrativo, né, e da formalidade moderada, como bem disse o nosso professor aí, de processo, né. Então, só esse comentário rápido aí. Obrigado. Obrigado, Ricardo. Olha, Flávio.
Então, presidente, eu divido também, eu acho que houve você vai, né, trazendo empecilhos para reconhecimento do crédito. Concordo com o Ricardo, acho que sim, para o IR-Fontes você tem que levar a tributação, mas em nenhum momento o contribuinte foi falar lá atrás que o problema também poderia ser isso. O problema do despacho decisório que ele trouxe a comprovação a princípio seria a não comprovação do IR-Fonte. Ele comprova, aí depois vem outro... Flávio, só um esclarecimento. Na verdade, foi reconhecido o que constava em DIF, né? Que em DIF teria as duas coisas. A princípio teria. Tanto a receita quanto a... Só para então, esclarecer. Assim, eu entendo, eu vou pedir VN aqui, vou divergir do Paulo, mas até mesmo para dentro de toda uma construção que eu tenho colocado em meus votos nos últimos tempos, até mesmo para a gente ter a tranquilidade, a minha proposição aqui seria baixar o processo de diligência e confirmar se houve esses IR-Fontes foram mesmo levados, né, o que ensejou o IR-Fonte, a renda que ensejou o IR-Fonte foi levada à tributação. Então, a minha proposta é divergir do relator, não para dar provimento, porque aí eu também não teria essa tranquilidade, mas sim por converter em diligência. Ok, obrigado, Flávio. Andréia? Acompanho o relator, presidente. Cláudio? Presidente, eu vou acompanhar a divergência aberta pelo Flávio. Eu acho que é o caso de converter, sim, em diligência, para poder saber se ele submeteu à tributação esses valores, e aí se teria certeza, de fato, sobre a compensação. Eu acho que não dá para ir pelos extremos. Eu converteria em diligência, eu acompanho a divergência do Flávio. Fabiana? Também não ando querendo adotar esquizofrenia. Eu estou mais pelo caminho do equilíbrio. Acho que sim, acho que tem que converter em diligência. Acompanha a divergência do Flávio. Nós estamos com 3 posições aí, né? Tem um provimento, uma negação de provimento e uma... Já é da provimento, né, Gustavo? Eu não entendi. Aquele negócio, gente. A minha coerência é a seguinte: eu sou rígido do ponto de vista formal, não é só em relação ao contribuinte. Em relação ao contribuinte e com relação à fazenda. Há uma inovação do critério jurídico clara e intergiversável. A DRF, em primeira instância, poderia ter exigido a comprovação do oferecimento da receita, e DIF, Paulinho, só fala que foi pago. Não fala que houve oferecimento da receita. Isso se faz por meio da DIPJ e da escrituração contábil. Então, assim, particularmente, eu não estou sendo incoerente, eu falei que eu estou parecendo esquizofrênico, porque as diferenças entre os processos deixa transparecer essa ideia, mas a minha rigidez formal não é só em relação ao contribuinte, é em relação ao fisco. Não pode haver essa inovação. Há uma violação clara ao princípio da ampla defesa. Assim, a meu ver aqui, é caso de procedência, porque como assim eu vou reconhecer parte do crédito tributário lá embaixo, pela simples comprovação da retenção, e não vou reconhecer o restante, quando há também a comprovação? É uma loucura. Era só para confirmar. Eu vou acompanhar o relator. Eu acho que aqui ele foi instado, ele se recusou expressamente no recurso a trazer qualquer prova, adotando essa linha formalista, né, defendida pelo Gustavo. E aí eu acho que não é o caso da gente prorrogar a discussão se ele próprio se negou a fazer a prova disso. Então, vou acompanhar o relator. Então, nós vamos ter qualidade aqui, né? Acho que a maioria dos presidentes, 4... Você está sem som. Não. Tem 3 posições, na verdade, mas tem uma maioria por negar provimento. 4 acompanharam o relator. Verdade. Não é qualidade, não, presidente. Diligência e um... Tem 4, sim, para negar provimento. Mas 4 não dá maioria. Exato. Eu acabei de falar e pensei isso. É verdade. Mas nesse caso, dentro daquele... Mas aí é qualidade, lá, concorde-se ou não com ela, não é... E se fizesse aquela solução, votar primeiro a questão da conversão em diligência e depois... Pois é. Acho que seria mais sensato. Porque aí vocês teriam que votar ou por dar provimento ou negar provimento. Que, na verdade...
Bom, a diligência, acho que também foi aventada e ninguém se pronunciou. Não, acho que estamos vencidos, eu e Flávio, né, na diligência. E Fabiano. Então, nós três estamos vencidos. Aí rejeitada a diligência no mérito. Então vamos votar o mérito. Flávio. Aí, presidente, na dúvida, para o contribuinte. Eu voto para divergir contribuinte. Me desculpe, mas a fiscalização tinha que ter trazido isso e não a DRJ. Eu vou na linha dentro do que o Gustavo defendeu. Achava que a verdade material seria mais importante nesse caso, mas ele trouxe a comprovação do erro de fonte. Então, eu divirjo com o Gustavo e dou provimento. Celso? Também, eu vou na linha do Gustavo e do Flávio. Acho que é uma mínima prova do crédito do contribuinte. Por isso, daria provimento. Fabiano? Também acompanho, então, para dar provimento. De modo que deu qualidade mesmo. Vocês vão ficar vencidos. Vencidos no mérito. O presidente, sem debate. Sem debate. Então, se abstenha. Item 113. MAB Hortolândia, eletrodomésticos. Só registrar, né, que o 111 e 112... As 111 e 112 foram retirados de pauta por solicitação do patrono. Foram? Porque não está constando da minha... Eles fizeram... O aviso veio por e-mail, né? Por e-mail posterior. Foi aquele aviso tardio, né, que chegou depois, né? Foi. É do Paulo também, né, Paulo? Deixa eu só... E também que é um pedido de restituição apresentado pela recorrente, ela ainda era denominada BSH Continental Eletrodomésticos, em 2002, em relação ao suposto crédito de pagamentos indevidos a título de multa de mora, total de 314 mil, realizado no período de fevereiro de 93 a janeiro de 2001. Fundamento referido do pedido é que a recorrente teria efetuado o recolhimento de tributos após a data de vencimento, teria indevidamente incluído o valor da multa de mora, posto que essa seria excluída pelo Instituto da Denúncia Espontânea previsto no artigo 138 do CTN. O pedido foi indeferido pela autoridade administrativa jurisdicionante, conforme folhas, sob o argumento que o referido instituto não afastaria a aplicação da multa de mora. Ademais, a data do pedido já teria ocorrido a decadência, em realidade prescrição, do direito de pleitear a restituição em relação aos pagamentos anteriores a 10 de dezembro de 97. Pois a ciência, a recorrente apresentou manifestação de conformidade, na qual defendeu que não teria ocorrido a decadência, já que os tributos sujeitos ao lançamento por homologação de 10 anos, 5 mais 5. Lei Complementar 118 não possui caráter interpretativo, de modo que só pode incidir sobre fatos que venham a ocorrer a partir de sua vigência. Os pagamentos a que alude o pedido de restituição foram efetuados antes da apresentação das DCTFs, qualquer procedimento administrativo de fiscalização, portanto, de forma espontânea e isento de qualquer sanção, conforme o artigo 138. Citados pagamentos não corresponderiam a débito declarado e não pago. Argumento que a multa moratória teria cunho indenizatório e seria desprovida de caráter punitivo não possui fundamento de validade. Na decisão de primeira instância, os julgadores rejeitaram a tese da prescrição decenal por falta de amparo na legislação, já que os efeitos da extinção do direito predatório operariam desde o pagamento antecipado pelo sujeito passivo, invocaram o teor da Lei Complementar 118 para manter a posição adotada pela autoridade administrativa. No mérito, rejeitaram que a multa de mora seja afastada pela denúncia espontânea no recolhimento feito em atraso. Cientificada a decisão, a recorrente apresentou recurso voluntário, por meio do qual, preliminarmente, defende a observância das decisões proferidas pelo STF e STJ, conforme os ritos repetitivos e repercussão geral, em relação à contagem do prazo prescricional para os pedidos de restituição relativos a tributos sujeitos ao lançamento por homologação, reiterou os argumentos referentes à contagem decenal do referido prazo a partir da ocorrência dos pagamentos antecipados, corroborando-os com os posicionamentos das referidas cortes, repetiu ainda quanto ao mérito alegações relativas à aplicação da denúncia espontânea à multa de mora, no que tange aos pagamentos realizados após o vencimento para os tributos não declarados. Reconhecendo o recurso, em relação à prescrição, estou aplicando o posicionamento, né, do STF, da súmula CAF 91, aos pedidos de restituição anteriores a
9 de junho de 2005, né? Então, deste modo, tendo o pedido de restituição e a declaração de compensação sob análise sido apresentados em 10 de dezembro de 2002, deve ser reconhecida a inocorrência da prescrição quanto aos eventuais indébitos relativos aos pagamentos que compuseram o crédito compensado efetuados no período de fevereiro de 93 a janeiro de 2001. A questão da denúncia espontânea também eu estou aplicando o entendimento do STJ, de que a denúncia espontânea também se aplica à multa moratória, dando precedentes aí tanto da primeira turma da Câmara Superior quanto da terceira turma. Então, examinar-se, no caso de subapreciação, configura-se de fato a denúncia espontânea do tributo devido pelo sujeito passivo. O exame do mérito pela restituição formulada presente auto, contudo, é imprescindível a verificação da relação temporal entre os pagamentos aos quais se pretende atribuir a natureza da denúncia espontânea e a declaração dos débitos assim extintos. Deixa eu ver só uma coisa aqui. A conclusão é decorrência direta da súmula 360 do STJ. A corrente sustenta, desde a apresentação da manifestação de conformidade, que os recolhimentos ocorreram antes da confissão dos débitos por meio das declarações prestadas ao fisco, chega a incluir demonstrativos de tal fato em suas peças recursais. A negação da recorrente, contudo, vincula-se à apresentação das DCTF, sendo que até o final de 98, as declarações de contribuições e tributos federais não possuíam a natureza de confissão de dívida. Débitos eram confessados por meio das DIRPJ. Apenas a partir de 99, a DCTF passou a ostentar a referida natureza. Nenhuma das referidas declarações consta dos autos, de modo que não é possível se aferir a veracidade das afirmações da recorrente, as quais, em alguns casos, é contraditada pelo longo tempo decorrido entre o vencimento e a realização dos pagamentos. Mais importante, porém, é que nem a autoridade administrativa nem os julgadores da qual adentraram, então, ao exame, pois que cessaram as suas manifestações na questão de direito do não afastamento da multa de mora pela denúncia espontânea. Assim, nesse caso, é impossível esse colegiado prosseguir na análise sob pena de configuração da supressão de instância. Então, eu estou dando provimento parcial, recurso voluntário, para determinar o retorno dos autos da delegacia de origem, para afastar do óbice relativo à prescrição e a aplicação da denúncia espontânea à multa de mora, prosseguir na análise do direito creditório da recorrente. Perfeito. Gustavo? Com o relator. Ricardo? Só deixando claro que o presidente me convenceu e eu estou rendendo-me ao entendimento da turma nessas questões de propor aqui a volta para a delegacia de origem, dando provimento parcial, em casos seria de mérito, né? Eu acompanho o relator. Obrigado, Ricardo. Flávio? Com o relator, presidente. André? Relator, presidente. Cláudio? Também acompanho o relator. Fabiana? Acompanho o relator. Também vou acompanhar, então, por unanimidade de votos, dá provimento parcial ao recurso para superar dos óbices apontados, terminar o retorno à unidade de origem para prosseguimento da análise do direito creditório pleiteado. E agora ainda temos mais um seu, né, Paulo? 115, Bayer. 114 já foi. Bayer. Aqui também a declaração de compensação, no meio do qual a recorrente compensou o suposto pagamento indevido ao maior que devido àquele IRRF, referente ao período de apuração de agosto de 2006, no valor de 117 mil, com débito de sua responsabilidade. O direito creditório não foi reconhecido no despacho decisório, posto que o pagamento que lhe daria origem, no valor de 1.468.000, estaria inteiramente alocado a débito compensado pelo sujeito passivo. A corrente foi intimada, de referido despacho decisório, apresentou manifestação de conformidade, na qual sustenta aqui. Apurou, em relação ao período de apuração de agosto de 2006, débito ativo de IRRF, no montante de 1.468.000, no qual estariam inclusos, dentre outros, os valores relativos aos empregados. São 3 empregados aí, que totalizariam 117 mil. Referidos empregados teriam impetrado mandado de segurança visando o afastamento do IR sobre verbas indenizatórias, teria levado à determinação de depósito judicial das importâncias acima tratadas. E ocorrido, então, o pagamento do IRRF
e o depósito judicial das mesmas quantias, implicando a duplicidade, de modo que se valeu do referido crédito para a compensação realizada por meio da decompra tratada no presente processo. A ausência de reconhecimento do direito creditório pela autoridade administrativa decorreria da ausência de retificação do CTF, na qual deveria ter sido informada a suspensão por medida judicial da quantia depositada em juízo. Além disso, por equívoco, não foi informada no DCTF relativo ao mês de setembro de 2006 a compensação realizada. Não obstante os equívocos praticados, deveria prestigiar a verdade material com a retificação de ofício das citadas declarações e o reconhecimento do seu direito creditório. Nessa primeira instância, não se reconheceu o direito creditório invocado pela recorrente, já que a extinção do débito por meio do depósito judicial ocorre com o trânsito em julgado da decisão judicial, bem como com a conversão em renda da União dos valores ora questionados. Assim, não constando dos autos da comprovação de que os depósitos judiciais realizados pela recorrente teriam sido convertidos em renda da União, não haveria como reconhecer o direito creditório invocado. Além disso, a declaração de compensação não traria nenhuma informação de que o crédito compensado seria proveniente do depósito judicial. Seria imprescindível a demonstração por meio da escrituração contábil da recorrente da ausência de utilização do crédito pleiteado em compensações realizadas em períodos posteriores. Por fim, as decisões administrativas judiciais invocadas não são passíveis de serem estendidas genericamente ao caso concreto, vinculado aos fatos e às partes envolvidas no litígio. Par disso, os fatos narrados e as meras alegações da recorrente não teriam força de verdade material capaz de comprovar o direito creditório compensado. Da ciência, foi apresentado recurso voluntário, no qual a recorrente, além de repetir o já alegado, defende que seria mero agente arrecadador do IRRF, não contribuinte do referido tributo, então que seu direito creditório decorreria de mera duplicidade de desembolso do IRRF, por meio do pagamento e pelo depósito judicial, e independeria do resultado da ação judicial movida pelos contribuintes, seus ex-empregados. E caso ao final dos processos judiciais os sujeitos passivos sagrem-se vencedores, as importâncias depositadas serão por ele levantadas. Caso contrário, os valores serão convertidos em renda da União. Os acostados aos autos seriam suficientes para comprovar a referida duplicidade e a origem do seu crédito, de modo que o entendimento que não o reconhecesse configuraria enriquecimento ilícito do Estado em detrimento do princípio da verdade material. Caso haja dúvidas quanto à inserção do IRRF depositado no IRRF pago, deve haver a conversão do julgamento de diligência para tal averiguação. Inseridade do recurso, estou conhecendo o recurso. Direito creditório alegado. Em primeiro lugar, se reconhecer a procedência da tese defendida pela recorrente. Caso comprovada a duplicidade, o recolhimento do IRRF retiro, acompanhado do depósito judicial do mesmo montante, seu direito creditório independe do resultado das ações judiciais movidas pelos seus ex-empregados e da conversão em renda da União, como bem defendido na peça recursal. Ao final do processo, sujeitos passivos sagrados vencedores, acho que não preciso repetir o que eu já falei, tá? Se sagrar vencedor, eles vão levantar o que foi depositado. Se eles perderem, haverá a conversão em renda da União. Cabe, portanto, o exame das provas reunidas nos autos, de modo a se averiguar se há, de fato, a comprovação da duplicidade alegada pela recorrente. Por isso, 42, a comprovação do recolhimento em 8 de 9 de 2006, no valor de R$ 1.468.000, IRRF, relativo ao período de apuração de 31 de agosto de 2006. Por isso, 44.66, documentos diversos relativos ao mandato de segurança impetrado por Chidu e Matuoka, delegado da Receita Federal de São Paulo, e rescisão do contrato de trabalho entre o referido impetrante e a recorrente. E dos referidos elementos de prova, constata-se que não há ordem judicial para o depósito do IRRF incidente sobre férias incidentes e férias indenizadas, mas tão somente determinação para que o referido valor não seja recolhido aos cofres públicos, mas entregue ao impetrante. Por outro lado, a decisão judicial proferida em 11 de 9 de 2006, no grave de instrumento tal, com a determinação para que a recorrente deposite judicialmente o IRRF incidente sobre a verba denominada. O depósito teria sido realizado em 18 de 9 de 2006. De modo, as folhas tais, documentos diversos relativos ao mandato de segurança, impetrado por Onildo, a partir de referidos elementos de prova, constata-se que, nesse caso, a ordem judicial, emitida em setembro de 2006, para o depósito, e o depósito teria sido realizado em 18 de 9. Mesma coisa em relação a Maria Luísa. Alertado pela decisão recorrida, porém, não há comprovação nos autos do erro mencionado pela contribuinte quanto ao pagamento de duplicidade, já que não restou demonstrado que o pagamento realizado no montante de R$ 1.468.000 incluía os valores depositados em juízo.
A recorrente afirma tal fato e alega que, quando comunicada do dever de efetuar os depósitos judiciais das quantias, já havia realizado o recolhimento por meio do DAF. Conforme datas acima destacadas, tal assertiva somente é verídica em relação ao processo judicial movido pelos empregados Chidui. Quanto aos outros 2 empregados, a recorrente foi intimada da ordem de promover o depósito judicial antes do recolhimento via DAF, de modo que teria tempo para realizar a exclusão de tais valores. Ademais, como não houve a retificação do CPF, o valor do débito confessado a título de RF coincide com o montante recolhido. Ainda que se admita a possibilidade de superar a ausência de retificação, era essencial a comprovação do erro de fato no preenchimento da referida declaração. A recurso voluntário, a recorrente pleiteia que o presente julgamento seja convertido em diligência, exatamente para que se analise a sua folha de pagamento, de modo a verificar se o recolhimento realizado inclui os valores depositados judicialmente. E aí eu trago a questão do ônus da prova dela, né, e da impossibilidade de se utilizar a diligência para fazer prova cujo ônus recaía sobre o contribuinte, e dele não se ocupou. Por todo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário. Ele não conseguiu demonstrar que no bojo de 1.400.000 estava incluído essa retenção. Eu tive uns processos que eu julguei, vários da mesma empresa, que foi retirado de pauta em sessões anteriores, foram retirados, que tinha essa situação, exatamente nesse sentido. Retia na rescisão contratual, depois eles entravam na justiça, a empresa já tinha retido, recolhido, aí depois estava em juízo, ou o juiz mandava devolver lá, não reter, aí eles pagavam a importância, mas eles tinham um demonstrativo, de modo geral, nos processos, do que compunha o valor recolhido. Era uma coisa interna, mas ele dava pelo menos tinha uma consistência com os dados. Ele até fala no final, né, até assim, ele sabe o que é que precisava, tanto que ele pede que seja feita a diligência para examinar a folha de pagamento dele. Podia ter, no mínimo, trazido uma relação e as folhas, né, os fatos que levaram aquele $1.400.000. Mas como é que ele traz a folha de pagamento, Paulo? Uma empresa desse tamanho? Como é que... Pelo menos, se ele tivesse trazido a parte que mostrasse que alguns totais em relação a isso daí, para fizesse a mínima comprovação de que esses pagamentos incluem, né? Mas ficou só na afirmação dele. Esses pagamentos de fonte eles são registrados no diário, assim que ele registra, né? Só que o valor de 1.400.000, eles não fazem individualizadamente. Às vezes isso aí é só extracontábil, né? Então, assim, seria a folha mesmo, os valores que foram retidos e no mês ou no período. Aí o problema aqui é que é decorrente de condenação trabalhista, não é? Porque ele poderia ter os contra-cheques. E aí bastaria somar os fontes nos contra-cheques, não? Mas olha o tanto de contra-cheque essa empresa. Acho que é indenização trabalhista. Não, mas ele deve ter uma folha resumo. Isso que eu pergunto, nem isso ele traz, Paulo, nada. Ele não traz nenhum documento. Folha resumo as empresas têm. Mesmo que tenham contra-cheque, para ter uma folha. A quantidade de documentos realmente é um problema. E esse processo ele é de quanto, Paulinho? 2009. Aí você já tinha CD, WinRAR. Hoje tem tanta assim, coisa interligada, né? A DIF, a folha de pagamento, o período ainda de 2006, né? Agosto de 2006. Não, mas já tinha capacidade tecnológica de dar uma salvada nesses documentos e botar no CD, mesmo que fosse para jogar na nossa conta, porque aí dava para baixar em diligência. Isso. Mas se baixar em diligência para fazer... Porque olha só, Flavinho, o que ele vai ter que fazer? Se baixar em diligência, vai ser justamente para mandar ele trazer esses documentos, a gente tinha que ter trazido. Isso aí que o Paulo falou, né? E que foi o que ele pediu, inclusive, né, Paulo? Gustavo? Isso. Eu acho que esse cara pagou em duplicidade. Também acho, mas não tem prova, acho que é difícil. Vou com o relator, presidente. Ricardo? Presidente, é caso de compensação, eu sempre acho que aí quem tem que ir a fundo é a unidade de origem. E essas compensações são muito mal feitas, as análises. Então, como não fui eu que analisei o caso concretamente, provavelmente eu iria propor a diligência, mas aqui eu tenho dificuldade até de apontar o que seria necessário. Então, eu acompanho o relator. Ok. Flávio? Não, presidente, eu vou divergir. Eu acho que tem que
tese não está a folha dele aqui, como o próprio Gustavo e você colocou aí, tudo indica que o contribuinte recolheu em duplicidade e uma diligência facilmente comprovaria isso. Então eu divido do relator e proponho conversão de diligência. Só fazendo uma ressalva que eu acredito, hein? Eu não disse que era facilmente. Andréia. O relator, presidente. Cléucio. Só uma pergunta antes para o Flávio. Flávio, mas como é que ele faria essa diligência? Cleus, dentro até do pedido do próprio contribuinte, verificar na folha dele se ele pagou em duplicidade, se é fonte. Ele não trouxe o documento, de fato ele não trouxe, mas tem um cheiro que pagou essas condenações trabalhistas aí, toda hora tem incide sobre uma verba, não incide sobre outra, então, assim... Mas seria só sobre esses casos que estão especificados no processo. Claro, que é o que está objeto da lei. Mas teria que ver a folha inteira, Cleus. Porque você tem que saber qual é o valor, se ele está incluído no valor que foi recolhido, que seria um valor maior. É uma demonstração complicada pra caramba, porque ele vai ter, ele não só teria que ter trazido a folha, e ele não trouxe, mas na folha ele vai ter que identificar todos os pagamentos realizados durante um período que conformaram aquele montante total que ele pagou via DARF, e nesses valores tem que estar incluídos aqueles processos trabalhistas em relação aos quais teve mandado de segurança das pessoas físicas para fazer depósito. É muito complexa a prova. Agora, dá no trabalho, dá. Mas aí eu volto até no que o Ricardo disse, né? Um pedido de compensação analisado eletronicamente. Mas depois foi feita a parte manual, né? O recurso é para isso. E aí ele não traz nada. Aí nós estamos produzindo prova via diligência. Vamos lá, Cláudio. Bom, mas acho que aí o ônus é dele. Cabe a ele avaliar se ele consegue juntar a prova ou não. Eu acompanho o Flávio, presidente, pela divergência. Eu iria para a diligência. Até para ser coerente com o que eu tenho sustentado. Fabiano? Eu acompanho o relator, porque eu acho que aqui ele não fez um mínimo de prova. A empresa, ainda que nos entulhasse de documentos, podia ter juntado essa folha. Eu vou acompanhar também o relator. Também acho. Pode até... A história é verossímil, mas precisa de um início de prova. Quem paga mal, paga duas vezes, né? É o velho blocar. Então, por maioria de votos, negar provimento ao recurso, vencidos os conselheiros Flávio e Cleus, que propunham a realização de diligência. Caramba, eu pensei que a gente tinha acabado a pauta de hoje, ainda falta da tarde inteira. Vai estar lento. Mas faz parte. Nós terminamos a das 9 horas, pelo menos, nós terminamos. Vamos interromper a gravação, por favor, apoio. Esses processos ativos são um inferno.